Neste novo dia, saímos de Hobbs em direção ao norte em busca de novas tempestades. A meio caminho, uma supercélula forte formou-se na zona de Vaughn, no Novo México, e seguimos rapidamente na sua direção. Quando estávamos ainda um pouco longe dessa mesma supercélula, ela ganhou aviso de tornado e formou um tornado em uns 10 minutos antes de conseguirmos chegar ao local pretendido, pelo que já não conseguimos avistar esse mesmo tornado. Entretanto, novas supercélulas começavam a formar-se mais a sul, perto de Roswell, e decidimos seguir nessa mesma direção. Ao chegarmos perto da cidade de Roswell, tínhamos já uma supercélula muito desenvolvida e intensa junto a essa cidade. Decidimos então contornar essa supercélula, passando a norte da cidade e seguindo para este. Um pouco mais à frente viramos para o sul, numa zona montanhosa, e atravessamos aí um núcleo de forte precipitação e algum granizo. Paramos depois para fazer alguns registros da parte traseira da célula que tínhamos atravessado e que tinha alguma boa trovoada. Good, at least I'm getting the blue. Continuamos depois a descer para o sul e paramos junto a Maljamar para podermos observar esta supercélula que vinha na nossa direção, com uma estrutura impressionante e com uma shelf cloud bem visível. Seguimos depois mais um pouco para este, acompanhando o movimento da supercélula, e fizemos novos registros da sua aproximação, enquanto a mesma ganhava também trovoada à medida que a shelf cloud se aproximava de nós. É mais um momento novamente impressionante. Seguimos depois até Hobbs, a cidade de onde tínhamos partido de manhã, e onde chegamos com grande chuvada e uma grande trovada também a acompanhar. Jantamos depois num belíssimo restaurante, ao mesmo tempo que se batia uma boa trovoada na rua. O penúltimo dia desta tour com o Michael Binsky foi um dos mais divertidos. Saímos novamente da cidade de Hobbs em direção ao sul do Colorado, onde as previsões apontavam para condições de alguma instabilidade.
Logo após o almoço paramos na zona de Campo, onde fizemos os registros das primeiras células convectivas que se começavam ali a desenvolver. Com as células a moverem-se mais para o norte, seguimos nessa direção e fomos até Springfield. Dali seguimos para este, onde voltamos a parar perto do Walsh, onde uma supercélula nova se desenvolvia e aproveitamos para fazer alguns registros em time-lapse e de fotografia. Com as células a deslocar-se para este, fomos acompanhando a linha de tempestades que entretanto se formou, parando de vez em quando para fazer mais alguns registros fotográficos e em time-lapse. Hey, debris, get out here! Pelo caminho fomos observando algumas poeiras e até alguns possíveis gust tornadoes, fazendo até algumas interseções dos mesmos para a grande diversão de todo o grupo. Debris! Oh, man, we gotta get in front of this thing, dude. Here it comes, man. Here it comes! Hang on, Marlers! Suck it, Intercept! Over there for sure. I don't know what's going on over there, but we're gonna treat it as a tornado. Where's radar station? Is that a tornado? It's close. Voltamos a parar um pouco depois, mais à frente, junto a um belíssimo campo verdejante, onde um cavalo pousava para nós com a trovoada de fundo. Foram mais uns belíssimos minutos a registrar imagens simplesmente fantásticas. Seguimos depois até à cidade de Garden City, acompanhados de muita chuva e alguma trovoada, e com o sol a aparecer depois assim que chegamos à cidade, o que produziu ali um belíssimo arco-íris. This is a great change, man. What a good time. John's coming through Supercell. Depois do jantar aproveitamos para ir fotografar uma trovoada que passava no horizonte, com o objetivo de tentar registrar algumas sprites, o que não veio a acontecer. De qualquer das formas conseguimos ver esta belíssima trovoada com a Via Láctea a passar por cima da mesma. Chegamos então ao último dia desta tour com o Michael Binsky, e este dia foi aproveitado para regressarmos a Denver. Ainda assim, pelo caminho, tivemos ainda a oportunidade de ir vendo algumas células que se iam formando, e fomos parando para ir fazendo registros das mesmas.
depois seguindo as células que se iam formando, com alguma trovada e novamente muitas poeiras no ar. Houve a oportunidade para apanharmos com algum granizo e a tarde acabou com umas belíssimas nuvens mamatos na zona de Reeds, já no Colorado. A aventura chegava assim ao final com o regresso a Portugal. Para trás ficaram 10 dias simplesmente espetaculares, onde pude aprender muito com o Michael Binsky no que toca à parte das previsões e também dos próprios timelapses, onde aprendi também muito com o Brett Wright na previsão e na definição das zonas-alvo para onde se pretende ir. E que tive também o prazer de conhecer todos os restantes membros do grupo, desde o Rob, ao Kyle, à Ana, à Tracy, ao Brad, à Elisa. Portanto, foram 10 dias simplesmente espetaculares, com muitos objetivos cumpridos e que ficarão para sempre na memória. A repetir, quem sabe. Completamente incrível.